Olá! Você sente fadiga, dores musculares e articulares, sensação de fraqueza muscular, problemas de sono, pressão arterial alta, infecções frequentes? Será que por trás de tudo isso tem algo de errado no seu corpo ou tem a ver com falta de vitamina? O que está acontecendo? Hoje eu vou falar dos 10 principais sintomas de falta de vitamina D e por que a vitamina D é importante, quais os 10 benefícios que ela pode trazer ao seu corpo. Então fique atento. Se você estiver sofrendo com esses sintomas, tem uma grande chance de você estar com vitamina D baixa no corpo, visto que mais de 1 bilhão de pessoas sofrem com essa carência de vitamina. Você ouviu certo, mais de 1 bilhão. E aqui no Brasil, mesmo com o nosso clima tropical, acabou de sair um estudo que mais da metade dos brasileiros entre 18 e 45 anos estão com seus níveis de vitamina D abaixo do desejável e 15% tem uma deficiência importante e que pode prejudicar a saúde. Imagine os idosos, por isso que é importante você conhecer os sintomas. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações e também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Como eu falei, muitas pessoas sofrem com deficiência de vitamina D. Compartilhando, você estará ajudando essas pessoas. Então compartilha aí. E me conta, você sofre de carência de vitamina D? Suplementa ou já suplementou? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá, direto ao ponto. O que a vitamina D faz para o nosso corpo? Aprendendo as 10 funções da vitamina D, podemos entender melhor os sintomas de carência de vitamina D. 10º benefício, tem uma ação anti-câncer. A vitamina D é um hormônio que foi descoberto há pouco mais de 100 anos, em 1920, que tem efeito em todo o nosso corpo, se ligando ao material genético dentro das nossas células, regulando centenas de genes em diversos tecidos. Mas será que ela tem uma ação anti-câncer? Parece que sim. Ela tem uma capacidade de influenciar o ciclo celular e a diferenciação celular, dois processos que têm a ver com a formação de câncer. Além disso, a vitamina D modula a nossa imunidade, especialmente regulando as células T e TH2, que servem para monitorização imunológica, como se fossem guardinhas anti-câncer, e também pode reduzir a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos que alimentam o tumor, além de proteger contra o estresse oxidativo do nosso DNA. O maior estudo do tipo já feito foi o estudo VITAL. Entre o grupo placebo e pessoas que tomaram vitamina D 2.000 unidades por dia, houve redução de metástases e de morte por câncer no grupo que tomava vitamina D. Veja o gráfico aqui ao lado. E acabou de sair um estudo em dezembro de 2022 na Finlândia de pessoas com alto risco de melanoma que tomavam vitamina D de forma consistente que tiveram uma chance 55% menores de ter melanoma do que aqueles que não tomavam. Então é importante checar, ver seus níveis de vitamina D, se eles estão bons e se não estiverem, vale a pena suplementar. Nono benefício, a vitamina D pode melhorar seu humor. A vitamina D está envolvida na produção de neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas que transmitem mensagens entre os neurônios. A vitamina D pode afetar a produção de serotonina, que regula o humor, o sono, o apetite, e a dopamina, que tem a ver com a motivação e prazer, e também a noradrenalina, que tem a ver com a atenção e estresse. Nos países nórdicos, onde o inverno escurece muito cedo, já foi feito um experimento entre fototerapia versus uma dose única de vitamina D e a vitamina D saiu melhor. Países com pouca luz solar têm maior chance de depressão e pior saúde mental. 8º benefício, pode melhorar a sua imunidade. A vitamina D modula a resposta inflamatória prejudicial de alguns glóbulos brancos e aumenta a produção de proteínas de combate a micróbios pelas células imunológicas. Tanto que no início da Covid, houve aquela febre de se suplementar vitamina D para todos. E até hoje, não dá para falar nem que melhora, nem que não melhora. Mas crianças com raquitismo, que têm muito baixos índices de vitamina D, têm mais infecções respiratórias. Adultos com baixos índices de vitamina D têm mais resfriados e tosse do que aqueles que têm níveis adequados. E também teve um estudo com crianças japonesas, onde foi suplementada vitamina D e descobriu que aqueles que receberam vitamina D tiveram 40% menos influenza A do que aqueles que receberam placebo. Aqui também devo citar que não houve diferença entre taxas de infecção por influenza B. 7º benefício, pode ajudar na saúde de seus ossos e dentes. A vitamina D é aliada
na absorção de cálcio e fósforo, que são essenciais para ossos e dentes. O cálcio é um nutriente-chave para a construção óssea e a vitamina D permite que o intestino absorva cálcio dos alimentos que comemos. Vários estudos relacionam baixos níveis de vitamina D no sangue com um risco aumentado de fraturas em adultos mais velhos. Mas será que suplementar vitamina D adianta? Parece que não. Um grande estudo que saiu no New England ano passado mostrou que suplementar 2.000 unidades de vitamina D por dia não reduziu o risco de fraturas se comparado com placebo. Sexto benefício, pode ajudar a sua pressão arterial. Tem estudos que mostram uma associação de baixos índices de vitamina D e hipertensão. Uma das teorias é que a vitamina D possa regular o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que, quando está desequilibrado, aumenta a pressão. Além disso, a vitamina D pode ajudar na função endotelial, ajudando a vasodilatar, mas também essa associação pode ser porque as pessoas que fazem mais exercício ao ar livre têm mais alta vitamina D, se cuidam mais, têm peso menor e uma pressão mais baixa. Quinto benefício, pode melhorar a sua circulação. Além de estar ligado com a pressão arterial mais alta, uma deficiência de vitamina D também aumenta o risco de doenças cardíacas, infarto, angina, insuficiência cardíaca, então coração fraco ou dilatado, AVC e doença arterial periférica. E por que isso acontece? Vitamina D baixa pode aumentar a inflamação no corpo, pode aumentar a aterosclerose, que é aquele acúmulo de gordura nas artérias, e piora a disfunção endotelial. Quarto benefício, pode melhorar sua memória. Existem receptores de vitamina D localizados por todo o cérebro e medula. E como eu falei, ajuda a ter mais neurotransmissores e também no crescimento e reparação dos nervos e na proteção dos neurônios contra inflamações. Pesquisas mostram que a vitamina D pode melhorar a função geral do cérebro. Um estudo mostrou que indivíduos com níveis mais baixos de vitamina D tiveram um desempenho pior em testes mentais do que aqueles com níveis adequados de vitamina D. Terceiro, pode ajudar na diabetes. Estudos recentes confirmam a conexão entre deficiência de vitamina D e resistência à insulina, diabetes tipo 2. Reduzir a resistência insulínica pode prevenir o aparecimento de diabetes tipo 2. As células de gordura contêm receptores de vitamina D. A deficiência de vitamina D pode levar a um aumento da produção de células de gordura que secretariam substâncias inflamatórias que afetariam a função da insulina e aumentam a resistência insulínica. Sem contar que as células do pâncreas, que são responsáveis pela secreção de insulina, contêm receptores de vitamina D também. Como resultado, pode reduzir a secreção de insulina do pâncreas, o que pode piorar o açúcar do seu sangue. Segundo benefício, efeito anti-inflamatório. O estudo Vital descobriu que suplementar 2.000 unidades por 5 anos reduziu incidências de doenças autoimunes em cerca de 22% em comparação com o placebo. Reduziu artrite reumatoide, psoríase, polimialgia reumática, tiroidite Hashimoto e doenças de Graves. Em outro estudo, com jovens americanos, pessoas com níveis maiores de vitamina D no sangue tiveram 62% menor risco de desenvolver esclerose múltipla do que aqueles com níveis mais baixos. E posso citar aqui que crianças que vivem na Finlândia, onde o sol é raro, têm 400 vezes mais chance de ter diabetes tipo 1 do que crianças que moram na Venezuela. E primeiro benefício, pode melhorar seus músculos. A vitamina D age sobre a musculatura. A deficiência de vitamina D aumenta o risco de perder a força muscular em até 78% de idosos. Foi isso que uma pesquisa brasileira da Universidade Federal de São Carlos e University College London demonstrou. E sua saúde óssea e sua saúde muscular estão interligadas. A vitamina D ajuda a reparar a musculatura e libera cálcio para a contração muscular. E também pode preservar as fibras musculares. Por isso que a vitamina D é um hormônio importante para manter sua massa óssea e também sua massa muscular. Então, vamos lá. Agora que você já sabe o que a vitamina D faz no nosso corpo, quais os 10 sintomas de vitamina D baixa? 10º sintoma, fadiga ou cansaço. Esse sintoma pode passar despercebido, ou pensamos que é do estresse, falta de sono, mas a vitamina D ajuda as mitocôndrias a funcionarem melhor e produzir mais energia. Então faz sentido, se você não tem vitamina D suficiente, você se sentir mais cansado o tempo todo. Então se você está sempre cansado, talvez precise de mais sol na sua vida, ou mesmo checar como estão seus níveis de vitamina D e, se estiverem baixos, suplementar. Nono sintoma, dores musculares. Sabe aquelas dores musculares que aparecem do nada e não tem a ver com o treino que você fez ontem? Pois é, pode ser que você esteja com deficiência de vitamina D.
Como eu falei antes, a vitamina D é importante no funcionamento dos seus músculos e na regeneração das fibras musculares. Então, se você está sofrendo com dor muscular crônica, é a hora de medir seus níveis de vitamina D. Oitavo sintoma de fraqueza muscular. Não são só dores musculares. Se sua vitamina D está baixa, você pode começar a ter fraqueza muscular. Você percebe que ao invés de aumentar seu peso, que puxava na academia, você está reduzindo. Sétimo sintoma, dores ósseas. Quando você é adulto, normalmente você já parou de crescer, mas seus ossos estão sempre se regenerando. Se você não tem vitamina D suficiente, seus ossos podem ficar mais frágeis e isso pode causar um problema chamado osteomalácia em adultos ou raquitismo em criança. Então, se você quer manter seus ossos fortes e sem dor, não pode esquecer da vitamina D. Sexto sintoma, perda de cabelo. A vitamina D desempenha um papel importante na saúde do cabelo, pois ajuda a regular os ciclos de crescimento capilar. Quando a pessoa tem deficiência de vitamina D, o cabelo pode se tornar fino, fraco, quebradiço e também pode levar à perda de cabelo. Quinto sintoma, depressão e ansiedade. Como eu falei, a vitamina D ajuda na fabricação de neurotransmissores do nosso cérebro. Além disso, a vitamina D tem propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a reduzir a inflamação do cérebro, o que pode estar associado a alguns transtornos mentais. Quarto sintoma, insônia. A produção de melatonina, que é um hormônio importante para o nosso sono, depende da exposição à luz solar e à vitamina D. Também é necessária para que isso aconteça. Quando há deficiência de vitamina D, a produção de melatonina pode ser afetada, o que pode levar a problemas de sono e insônia. E também, quando há deficiência de vitamina D, a produção de serotonina pode ser afetada, o que também pode piorar a qualidade do seu sono. Terceiro sintoma, dores articulares. Quando há deficiência de vitamina D, pode haver um aumento da inflamação das articulações, o que pode levar à dor. E como eu falei, tem estudos que mostram que a suplementação de vitamina D pode ajudar a reduzir artrite. Segundo sintoma, baixa imunidade e maior risco de infecções. Se você está sofrendo de baixa imunidade, tem infecção direto, a resposta pode estar aqui. Cheque seus níveis de vitamina D. E primeiro sintoma, perda de memória. Como eu falei, o cérebro precisa de vitamina D. Fiz um vídeo sobre vitaminas para a memória, que eu citei a vitamina D como sendo importantíssima, mas também acabou de sair um estudo da Universidade de Calgary, com mais de 12 mil pessoas com uma média de idade de 71 anos, e descobriu que tomar vitamina D estava associado a 40% menos diagnóstico de demência do que aqueles que não suplementavam. Então, é para todo mundo suplementar vitamina D? Não. Se você tem vitamina D baixa, converse com o seu médico e provavelmente ele vai suplementar. A vitamina D tem mais a ver com nossa pele, só o que a gente toma, e também bem pouco com a dieta. Só alguns alimentos são ricos em vitamina D, como peixes gordurosos, como salmão, e se for salmão do Chile, do cativeiro, tem muito pouca vitamina D, então teria que ser salmão selvagem, que é aquele caríssimo. Outras fontes são gema de ovo, alimentos fortificados. Então, nós não podemos contar com a nossa alimentação para deixar que os nossos níveis de vitamina D estejam bons. Alimentação não, sol sim. E uma pergunta que eu ouço dos meus pacientes: se eu tomo suplemento de vitamina D, ele só vai agir se eu tomar sol? Não. Se você está ingerindo a vitamina, você não precisa tomar sol. Só teria que tomar sol se, mesmo ingerindo a vitamina, você estivesse com vitamina D baixa. Uma das opções seria tomar sol ou aumentar a dose. E também nunca exagerar. Mas se você estiver com seus níveis acima de 100 nanogramas, você pode ter complicações como nefrocalcinose, náuseas, vômitos e calcificações por outras partes do seu corpo. Tem aquele protocolo que fazem para a esclerose múltipla com altas doses de vitamina D, o protocolo Coimbra, mas lá eles limitam cálcio e fósforo e são vistos por um médico de perto. Não vai exagerar na dose, achando que vai fazer bem para você, porque ao contrário pode fazer mal. Então a falta de vitamina D prejudica o seu corpo e o excesso também. Gostou do vídeo? Só mais uma coisa, estamos concorrendo ao prêmio IBEST de saúde. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com as outras pessoas e vote pra gente lá no IBEST. Vou deixar o link na descrição, dá para votar todos os dias e também lá nos comentários vou deixar o link. Hoje estamos em segundo lugar, dá pra gente virar, mas a gente precisa da sua ajuda, então vote, ajuda a gente. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado, as vitaminas para a sua memória e meu vídeo sobre o que acontece se você toma chá de alecrim todos os dias. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e de votar. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!